Mais um destaque da capital federal: o servidor da Agência Brasileira de Inteligência, que prestou depoimento ontem no Supremo Tribunal Federal, deu algumas informações importantes. A Marília Ribeiro está de volta ao vivo e vai contar para a gente o que exatamente ele falou, quais os destaques do depoimento dele, Marília. Pois é, Soraya, o Supremo Tribunal Federal entrou em mais uma semana ouvindo testemunhas que foram indicadas pelos réus da tentativa de golpe do golpe de Estado em 2022. E nessa semana, eles vão ouvir aí mais pessoas, e ontem foi a vez de ouvir Christian Schneider, que é servidor da ABIN. E em seu depoimento, que ele prestou de forma virtual por volta das 3 horas da tarde ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, ele afirmou que o ex-diretor da ABIN, o Alexandre Ramagem, ele tinha uma sala aqui no Palácio do Planalto, onde ele despachava de forma direta com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acabava não passando aí pelo general Heleno, que era o seu chefe imediato. Isso de acordo com o depoimento que foi prestado. Ele também afirmou, que ele foi ouvido como testemunha de defesa de Augusto Heleno, general Augusto Heleno, que vem sendo acusado aí de fazer parte dessa trama golpista. Para hoje a gente continua tendo aí, Soraya, mais pessoas que serão ouvidas, e essa vai ser a minha próxima pergunta. Quase que eu te atropelo, Soraya. Imagina, Marília, o STF de fato segue esse calendário, de oitivas agora das testemunhas de defesa, e hoje também tem mais uma testemunha a ser ouvida. Conta pra gente quem vai ser. É isso, Soraya, serão mais 15, são testemunhas que foram indicadas pelo ex-ministro da Justiça e Segurança Pública e também ex-secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, Anderson Torres. Entre essas pessoas que serão ouvidas, nós temos aí delegados da Polícia Federal, integrantes da Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal também, e temos também nessa mesma lista ex-diretor da ABIN, o Alessandro Moretti, e essas testemunhas elas serão ouvidas em 2 grupos. Será um grupo agora às 8 horas da manhã e o outro será às 2 horas da tarde. O STF ele vai continuar nessa levada de ouvir essas testemunhas desses réus até o próximo dia 2 de junho. Depois desse período, Bolsonaro e outras pessoas que fazem parte dessa trama, dessa tentativa de golpe de Estado, elas serão convocadas para poderem prestar o seu depoimento, o seu interrogatório, mas isso ainda não tem uma data marcada. Ela será marcada aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, que é relator também dessa ação, o ministro Alexandre de Moraes. Soraya. Obrigada, Marília, pelas suas informações. A gente volta a conversar daqui a pouco. Deixa eu acionar novamente aqui os nossos comentaristas, José Maria Trindade e também a Deise Ciocari. Deise, começando por você, para a gente analisar essa segunda semana de depoimentos. Já é possível fazer uma comparação das testemunhas que foram ouvidas na semana passada para esse comecinho aqui de semana? O que muda, com esses depoimentos? A gente ainda tem que aguardar os próximos depoimentos, Soraya? Mas o que a gente ouviu em relação ao Ramagem agora é que, se isso realmente aconteceu, se havia essa sala e essa proximidade entre o Palácio do Planalto e a ABIN, a gente percebe aí uma instrumentalização da inteligência para fins políticos, Então, seria mais ou menos a inteligência estatal sendo utilizada para um fim político que ela não deveria. E aí a gente percebe uma possível erosão, e eu falo possível se isso for realmente confirmado, mas uma possível erosão no sistema de freios e contrapesos que é tão essencial para a democracia, Então, o que a gente nota aqui é que existe a possibilidade de um aumento na desconfiança nas instituições democráticas, Mas, como a gente sempre fala, a gente tem que esperar os próximos depoimentos, tem que esperar as próximas análises, mas o que tudo indica é que existe uma ruptura, sim, institucional aí, mas a gente não pode falar nada enquanto não houver uma decisão judiciária. Mas, por enquanto, assim, causa uma estranheza essa proximidade da ABIN com o Palácio do Planalto. José Maria, pela celeridade da coisa, pelo andar da carruagem, pelo visto, a gente vai ter uma definição ainda esse ano disso tudo, não? É a expectativa.
não são prazos ilegais, mas são inusuais na área jurídica, ou seja, a coisa está andando rápido demais e de forma diferente. A gente vê que este momento é a fase de audiência das testemunhas de defesa. E elas estão sendo muito mais pressionadas, né? As perguntas são mais incisivas e uma tentativa, é claro, de desgastar aquela ideia de que não houve golpe e de que não houve a tal ABIN paralela. Eu já conversei com várias autoridades do ex-governo Bolsonaro e todos são coerentes em dizer: não existiu, nunca existiu duas grandes lendas do governo Bolsonaro. Primeiro, o Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio eram 2 funcionários com os celulares nas mãos, gravando imagens e vídeos e postando na internet. Isto não é exatamente um Gabinete do Ódio. O outro, a tal ABIN paralela, inexistia. Conversei na época com o general Heleno, que me dizia: a situação de informação está de tal forma rápida que quando subo no gabinete para dar uma notícia ao presidente, ele já sabe. E a diferença, segundo o general Heleno, é que nós temos que comprovar, temos que apurar e não levar um informe. O informe, na linguagem militar, significa uma informação não confirmada. O certo é o seguinte, a Deise tem razão, a área de inteligência é muito sensível, muito sensível. O Exército tem um grupo de inteligência, a Aeronáutica ou Força Aérea, né? Tem outro grupo, Marinha, Polícia Federal, Ministério da Justiça, cada ministério tem o seu grupo de inteligência e no governo Bolsonaro a ABIN meio que centralizou, digo meio que ninguém consegue centralizar e unir todos esses grupos, né? Mas houve sim uma centralização da informação. De tal forma, esta área é sensível que ela pode, por exemplo, dominar um presidente da República, um governante ou um político com informações sensíveis sobre a sua vida pessoal, a vida familiar, e aí tomar como refém um presidente, um governador, daí a sensibilidade. Por isso a Constituição determina, o Congresso Nacional tem uma comissão mista para cuidar exatamente sobre a inteligência. Sabe quantas vezes essa comissão do Congresso se reuniu no ano passado inteiro? 2 vezes.